E o texto que nós vamos ler hoje, nós vamos conversar um pouco hoje, está em Colossenses, no capítulo 3. Você já se uniu a alguém? Você já encontrou, na verdade, aquela pessoa que você olhou para ela e falou, com essa pessoa eu não quero me separar nunca. Você já teve aquele amigo assim que você achou que nunca ia se separar, que você ia estar do lado dele para sempre? Ou encontrou a mulher ou o homem dos seus sonhos e falou, com essa pessoa eu vou passar o resto da minha vida. Isso já aconteceu com você? Comigo já. E eu sou muito feliz. E tá aqui, Rose está de prova. Foi em julho de 2013, mais preciso no dia 29 de julho de 2013, na cidade de São Félix, no Piauí. Foi mais ou menos umas 2h40 da tarde assim. Eu cheguei e perguntei a ela, quer ser minha namorada, quer casar comigo, quer viver o resto da sua vida comigo? Isso porque a gente tinha 20 dias que a gente se conhecia. Mas aprove também o Senhor que ela disse sim, e eu sou muito feliz com isso. Sou casado com a mulher mais linda do mundo. Olha. E é muito bom, não é verdade? Quem já casou, quem tem namorada, quem tem namorado, quem tem um bom amigo, sabe que é muito bom. É muito boa a união entre duas pessoas. A nossa união aqui, ela é maravilhosa e é bíblica. Mas ela sabe, eu também sei e nós também sabemos que existe uma união muito melhor. Uma união muito mais preciosa do que a união entre dois homens. Que é a nossa união com Cristo Jesus. É a união que Ele estabeleceu conosco na cruz do Calvário. E é sobre ela que vamos conversar. É sobre ela que vamos falar um pouco. O texto é um pouco extenso, mas eu vou ler todos os 17 versículos. Que diz assim, 3, de 1 a 17. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que estão na terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Verso 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes de falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, e em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Vamos orar? Obrigado, Deus.
Obrigado por teu amor, tua graça e teu cuidado. Obrigado por nos trazer aqui para cantar louvores ao Senhor e poder ouvir um pouco da tua palavra. Que a tua graça seja sobre nossas vidas. É o que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após concluir uma abordagem mais teológica na carta dos Colossenses, Paulo entra agora na parte mais prática da carta. E nessa época ele lutava contra 4 tendências que é muito comum, que são muito conhecidas de nós, que é o gnosticismo, que é o fato de os mestres gnósticos procurarem um conhecimento maior ou procurarem alguma qualidade, algum conhecimento, algo que nem mesmo os apóstolos tinham para se obter essa salvação. Um exemplo, eles não acreditavam que Jesus era Deus, porque eles acreditavam num certo dualismo, onde a carne era má e o espírito era bom. Então Cristo Jesus não podia ser bom. E a salvação vinha por um conhecimento superior que só os mestres gnósticos da época tinham. Tinha também o legalismo, que eles acreditavam que as práticas religiosas os salvariam, que o ir à igreja, o vir, o fazer ou não fazer, os levariam para o céu. Tinha o misticismo, que eles criam que seria por milagres ou fenômenos sobrenaturais que eles conquistariam a salvação. E tinham o ascetismo, que eles buscariam a salvação através de abstinência de práticas lícitas ou deixar de comer ou não comer certo tipo de alimento. E isso começou a entrar na igreja de Colossos, que era uma igreja muito nova. Era uma igreja com mais ou menos 1 ano. E o líder da época, pessoa chamada Epáfras, ficou preocupado com essa situação e foi até Paulo pedir conselhos a Paulo para saber como ele iria combater, saber como ele iria lutar contra esse tipo de essas heresias que estavam entrando. Paulo então escreve a carta aos Colossenses, exaltando a pessoa de Cristo Jesus. No capítulo 1, do 15 ao 20, ele escreve o texto mais cristocêntrico de toda a Bíblia, exaltando Cristo Jesus sobre todas as coisas, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é Senhor sobre a natureza, que Ele é Senhor sobre todas as potestades, que Ele é Senhor sobre todas as lideranças. Ele exalta o nome de Cristo Jesus. Logo depois, no capítulo 2, no final do 1, ele já começa a fazer uma defesa de seu ministério. E logo em seguida começa a fazer uma defesa da fé, desmistificando rituais e conceitos da época, até chegar no capítulo 3, que agora ele como se fosse colocar tudo em prática, tudo que Paulo estava ensinando, tudo que ele estava pregando na carta de Colossenses, que eles começassem a praticar. Muitos podem pensar que Paulo está jogando na cara dos colossenses isso. Olha, vocês têm que fazer isso, isso é uma obrigação, e é isso, é isso, é isso. Se vocês não fizerem isso, vocês não irão para o céu. Muitos pensam que Paulo está dando uma cartilha aqui, de fazer ou não fazer. Não. Paulo já inicia no primeiro versículo dizendo: já que fosses ressuscitados com Cristo Jesus, buscai as coisas de cima. Ele já mostra condicionalidade. É porque somos resgatados por Cristo Jesus, é porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, é porque Ele já fez por nós que nós podemos viver o que está em Colossenses 3, de 1 a 17. E qual é a grande ideia desse texto? O que Paulo quer dizer com esse texto? Ele quer afirmar a nossa união com Cristo. Tanto que o título da mensagem é Unidos com Cristo. Vocês têm aí no papel de vocês que vocês receberam? Não dei papel a ninguém. Mas o título da mensagem é essa: Unidos com Cristo Jesus. Somos unidos e graças a Deus por isso. Paulo escreve a Colossenses a pessoas crentes em Cristo Jesus, auxiliando e aconselhando como viver uma vida cristã na prática e saudável. E como eu falei, ele começa já dando a condição para se conseguir viver essa vida cristã na prática e saudável. Qual é a condição? Nossa força? Nosso poder? Nosso dinheiro? Nosso grande saber? Não. É estar unido com Cristo, já que fosses revestidos por Cristo Jesus.
Ou seja, não é nós que vamos até lá, é Cristo que faz por nós. É porque isso aconteceu que nós estamos unidos com Cristo. E o que é, mais ou menos, estar unido com Cristo? É estar com Ele pela fé todo o tempo, em toda situação. É ter Ele no nosso dia a dia. É viver, ou tentar viver, ou querer viver de acordo com a tua vontade e a tua escritura. Estar unido com Cristo é caminhar junto com Jesus até a cruz e morrer e viver a vida de acordo com Ele, com o que Ele ensina e com o que Ele nos ordena. E ele continua. E ele repete isso por 2 vezes. Já que fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima. Ele diz, buscai as coisas de cima logo no versículo 1. E no versículo 2 ele diz, pensai nas coisas de cima. Veja a ênfase que ele dá em olhar para o céu. Em olhar para Cristo Jesus e o que ele fez. E isso aqui é literal. Nós não devemos só imaginar ou pensar uma ou outra vez. É buscar. E esse verbo buscar aqui, no grego, como bom seminarista, né, Nailton? Ele fala que é continuar buscando. É você buscar continuamente. Você tem que estar sempre buscando. Não é só vir aqui, levantar a mão, ou fazer um pedido, ou orar de vez em quando. É você estar em constante comunhão e devoção. Como fazemos isso? Somos santos? Somos irrepreensíveis? Não. Mas a oração deve ser uma prática diária. A comunhão deve ser uma prática diária. A leitura da palavra deve ser uma prática diária. Isso é buscar e é nisso que Paulo está dando uma ênfase e tentando apresentar aos Colossenses. Porque lembrando, essa é uma carta que ele escreve para auxiliar aos crentes de Colossos a como viver uma vida cristã saudável. E ela também nos auxilia e nos ensina a viver essa vida cristã saudável. Dr. Russell Shedd diz que a morte desliga o morto dos interesses deste mundo. Que morte? A morte de Jesus na cruz do Calvário faz com que nós sejamos revestidos dele. E essa morte, ela nos desliga do mundo. O que é isso? É o fato do pecado não ser mais tão interessante para nós. É o fato do pecado não fazer parte dos nossos maiores desejos. É aquilo de você pecar e se arrepender depois. Na carta de 1 João, ele diz, se você diz que não pecou, você está mentindo. Mas se você pecar e pedir perdão, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Esse tem que ser o nosso sentimento. Esse tem que ser a nossa conduta ou o nosso desejo. Pecarmos, infelizmente, vamos fazer. Que pena que é todos os dias. Mas que a gente dobre os nossos joelhos, se arrependa e olhe para Cristo Jesus. Olhe para as coisas de cima. Essa atividade de buscar, ela parece ser simples. Ela parece ser algo cotidiano, mas não é. William Hendricks e outros comentaristas dizem que é uma atividade constante e complexa. Ela deve ser feita constantemente porque ela carece de aperfeiçoamento. Eu, por exemplo, nunca tinha lido um livro na minha vida até entrar no seminário. Isso é triste de falar. Nem a cartilha da ABC? Nem a cartilha da ABC todinha. Mas é verdade. E foi extremamente difícil o meu primeiro semestre. Graças a Deus eu não tive aula com o Léo, porque eu acho que eu não teria passado. E isso dificultou muito o aprendizado no primeiro semestre. Até mesmo sobre a doutrina, sobre quem é Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda quando eu entrei no seminário. E isso fez muita falta. Graças a Deus já consegui ler e ler mais de uma vez. E Deus tem dado graça. E tem que ser assim. Se aconteceu comigo que aos 26 anos nunca tinha lido um livro na vida, dá para acontecer com todos nós. A partir do momento que entramos em comunhão com Deus, que somos revestidos dele, é necessário que a gente faça um esforço. É necessário que a gente faça um esforço para orar, para aprender, para ler e para conhecer mais a Deus.
Amém? Mas a ênfase dessa busca não deve ser dada na forma de buscar. Não deve ser dada no buscar propriamente dito, mas sim no objeto a ser buscado. O que é interessante é que hoje, em várias igrejas, eu poderia citar uma meia dúzia, o que se ensina é como buscar, não é verdade? Ora, ore 10 vezes por dia, faça 10 orações por dia, dê tanto, faça tanto, venha tanto, vista aquela roupa, não coma aquele alimento, não fale aquelas palavras. Não é isso. A ênfase não deve ser dada. A Bíblia não deve ser lida para você sair se orgulhando e dizendo, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu conheci uma igreja e hoje eu entendo que aquilo não era legal. Eles davam prêmios e aplaudiam aqueles que liam mais a Bíblia. E esses que liam mais a Bíblia eram os que menos falavam lá na frente. Eram os que menos trabalhavam. Mas nesse momento de aparecer, eles diziam, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu já li a Bíblia 15 vezes. Eu leio a Bíblia todo ano, eu leio a Bíblia toda. Isso é importante, que façamos isso, mas com o objetivo correto. Qual é esse objetivo? É conhecer a Deus e aprender seus desígnios. É saber quem Ele é e poder pegar esta verdade e praticá-la. É isso que Paulo está dizendo. O buscar, ele tem que ser minucioso, ele tem que ser constante e ele tem que ser dado a ênfase no que é certo. Deus. Cristo Jesus deve motivar os nossos corações para a busca. Ele deve ser aquilo que enche o nosso coração, que dá vontade, que faz com que a gente leia 10, 15, 20 páginas, que faça a gente ficar vidrado na Bíblia, que dê aquele desejo de ouvir pregações, de ler a Bíblia, de orar, que ele seja o motivo da nossa busca. Não aparecer, não estar aqui na frente. Qualquer um poderia estar aqui na frente. Não é melhor ou pior quem está sentado ou quem está aqui. A ênfase da busca deve ser dada em Cristo Jesus, porque Ele que tem que ser glorificado. Amém? Em Colossenses 2:3, em Colossenses 3:3 diz assim, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e esse mesmo Cristo é o Cristo que detém todo o poder e toda a sabedoria. É isso mesmo. Em quem estão ocultos, Colossenses 2:3, em quem estão ocultos todo o tesouro e sabedoria da ciência. É em Cristo que está oculto toda a sabedoria e ciência. E depois ele diz em 3:3 que nossa vida está escondida nesse Cristo. O que isso quer dizer? É que o mesmo Cristo que tem a nossa vida junto a dele, ele que vai nos sustentar. É ele que tem poder, autoridade e conhecimento para nos sustentar. E isso é maravilhoso. E isso nos motiva a viver essa vida cristã. E isso nos dá essa força. Como eu disse para vocês, Paulo não está mostrando uma cartilha de como fazer. E se não for feita, irá para o inferno. Ele está mostrando que, através de Cristo Jesus, eles podem viver uma vida cristã saudável e boa. E podemos relacionar esse texto também com Efésios capítulo 2, onde ele diz que estamos já nas regiões celestiais. E eu concordo com o Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele diz que ao estarmos já nas regiões celestiais, quer dizer que nós temos que viver de acordo com que já estivéssemos nas regiões celestiais. Nós não podemos ser filhos adotivos de Deus, nós não podemos ser pessoas que já estão nas regiões celestiais, já tem o nosso local lá e viver de qualquer maneira aqui. Isso é extremamente desafiador, porque você pensar, eu particularmente acho que não consigo viver assim. É muito desafiador você viver como se já estivesse no céu, você viver como se já fosse perfeito, já fosse santo. Não somos. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que devemos buscar essas coisas.
porque Cristo é conosco, fomos revestidos por Cristo Jesus, então nós devemos buscar essa santidade, devemos buscar esse aperfeiçoamento, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, no verso 4, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. A parte escatológica vou deixar para Renan explicar a vocês. Mas uma coisa é certa: o mundo hoje pode não ver a diferença entre eles e nós. O mundo hoje pode olhar para nós e achar que é somente uma ideologia diferente, somente um modo de viver diferente. Mas um dia eles vão ver que não é. Um dia, quando o nosso Cristo Jesus voltar, um dia, quando o Senhor vier e nós formos morar com Ele, eles vão ver essa diferença. Mas isso não é motivo para que eu e você fique escondido. Isso não é motivo para que a gente deixe de falar ou que a gente fique na nossa. Não. A fim de apresentar essa vida que nós ganhamos, a fim de apresentar essa perspectiva que nós vivemos, a fim de apresentar essa salvação, essa esperança que nós ganhamos em Cristo Jesus, nós devemos anunciar, nós devemos pregar, nós devemos falar do amor de Cristo Jesus para essas pessoas, para todas elas. Cristo deve ser anunciado, deve ser glorificado e conhecido em todas as nações, em todos os locais que a gente for. Augusto Nicodemos fecha esse comentário com as seguintes palavras: é lá, em cima, que Jesus, a nossa vida, fica assentado à direita do Pai e onde estamos unidos com Ele em sua morte e ressurreição. Portanto, o foco da vida do crente tem que ser sempre essa realidade, que a Bíblia chama de as coisas de cima. É por isso que eu não quis definir ponto a ponto ou literalmente o que são as coisas de cima. Porque eruditos e pessoas que estudam muito mais do que eu, como Augusto Nicodemos, não as definem pontualmente, mas apontam que essas coisas de cima é relacionada diretamente a Cristo Jesus e os seus mandamentos. Algumas considerações muito breves é que nós, na nossa caminhada hoje, dizemos que somos revestidos de Cristo Jesus. Falamos que nascemos de novo, que somos nova criatura e agora temos Cristo conosco. Mas nós damos testemunho de quem? Quem é refletido na nossa vida? Quem as pessoas olham e veem na nossa vida? Quando Cristo andou na terra, Ele era diferente. As pessoas podiam ver a diferença entre elas e Ele. Com Paulo, era da mesma forma. E conosco? É diferente? As pessoas podem olhar para nós, podem olhar para as nossas atitudes e principalmente podem olhar para as nossas reações e falar: esse é um cristão. Ou ele é diferente, se ele não souber que você é um cristão. Isso é de extrema importância. Nós devemos viver de acordo com Cristo Jesus, com o que Ele nos ensina. E outra coisa, outra consideração bem breve. Por vezes, nós não conseguimos seguir tudo o que a Bíblia diz. E eu não quero ser legalista, não quero dizer que devemos ser super-homens com essas simples palavras. Não. Mas por vezes nós não conseguimos. Erramos e falhamos. Mas todo cristão, ele deve querer seguir todos os mandamentos da Escritura. E se algum de nós não quer seguir tudo o que a Bíblia diz, não quer, não consegue. Porque, como eu falei, por vezes eu não consigo, eu erro e que Deus tenha misericórdia de minha vida. Mas se não há um desejo do nosso coração em seguir tudo o que a Bíblia diz, em se parecer com Cristo Jesus, repense sobre sua salvação.
Repense sobre o seu novo nascimento. Repense se você realmente tem Cristo Jesus. O seu Shed diz que as obras, a nossa vida, a nossa caminhada apontam para a nossa salvação. E que isso reflita, como o jovem Vinícius pregou domingo, que a nossa vida possa refletir Cristo Jesus. Só que o mérito de sermos revestidos por Cristo Jesus, que a gente se lembre que não é nosso. Não foi eu e nem foi você que conquistou isso. Foi Cristo Jesus que fez por nós na cruz do Calvário. Foi o sacrifício dele que nos fez ser unidos a ele próprio. Foi o que ele fez. E isso tem que gerar pelo menos 2 movimentos na nossa vida. Que o primeiro seja o de se curvar e se humilhar em arrependimento pelos nossos pecados, pedindo misericórdia e graça de Deus, porque o que ele fez foi maravilhoso. E o segundo deles, que seja levantando de mãos para o alto, glorificando a Deus pelo seu ato maravilhoso e por quem ele é. Em nome de Jesus. Amém? E com isso, nós caminhamos com a mesma primícia que Paulo escrevia para uma igreja que precisava ser edificada. Como nós, diariamente, precisamos conhecer mais do Evangelho, precisamos estar mais perto de Cristo e ser relembrados algumas verdades. Os colossenses também precisavam. E já que somos unidos com Cristo, nós somos revestidos do novo homem. E o que é ser revestido do novo homem? Na morte de Cristo Jesus, nós nos despimos de Adão. E em sua ressurreição, nós nos revestimos ou somos revestidos de Cristo Jesus. E isso acontece no ato da salvação. Isso não somos nós que fazemos. É Cristo que fez por nós na cruz. E Paulo, a partir disso, ele entra mais ainda na prática. Ele falou um pouco até da teoria nesse início e agora ele diz nesse primeiro ponto coisas que não devemos fazer ou devemos abandonar. E no próximo ponto, do 11 ao 17, ele diz o que devemos fazer, para onde devemos nos inclinar. Mas sempre pensando no primeiro ponto. É porque fomos revestidos de Cristo Jesus. É porque ele nos capacita e ele é conosco. Ele diz assim: portanto, versículo 5, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. E ele continua no versículo 8 dizendo: mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Eu pulei o 6 e o 7, porque no 6 e o 7 ele dá um aviso com muita graça. Ele chega para ele: meus irmãos, olhem, não façam isso. Meus irmãos, não vivam a vida dessa maneira, porque a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Não faça isso e também não façam isso. E se vocês vivem nessas práticas, deixem-nas. Deixem-nas, porque agora vocês são revestidos por Cristo Jesus. Ele os capacita a se livrar disso. Vocês não precisam mais fazer isso. E hoje nós não vamos especificar cada pecado. Não vamos falar o que cada um acontece. Nós não vamos falar as consequências de cada um. Mas vamos tentar ver o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e nos livrou e nos tirou dessa situação. Acredito que todos nós temos um pezinho em algum desses pecados. Acredito que alguma coisa identifica com a nossa vida. Infelizmente, comigo foi a mesma coisa. Nem sempre vivi no Evangelho, por mais que seja filho de presbítero, nasci na igreja e tudo. Infelizmente, tive um momento que meus olhos foram fechados e a minha vida se descambou. Vivi o que esse mundo podia me oferecer
por mais ou menos uns 3 anos, e não me orgulho disso. Mas eu agradeço a Deus por ter me livrado disso. Eu glorifico o nome do Senhor por hoje poder estar aqui. E eu acho que meu pai também. Porque é muito ruim. E nós devemos, de vez em quando, lembrar de onde Cristo nos tirou. Não todo dia, mas às vezes é bom lembrar, para darmos mais valor ao sacrifício dele, para glorificarmos a ele por o seu feito, e para que ele seja honrado. E para que a gente possa dar testemunho às pessoas, porque nem todos estão fortes, alguns estão fracos, alguns estão capengando, alguns precisam de uma palavra, alguns precisam ouvir que pela graça de Deus, outros saíram do mesmo buraco que ele está, e que a gente possa compartilhar do que Cristo fez com a nossa vida, de como ele nos transformou, de como ele nos mudou. Acredito que aqui cada um tem sua história. Cada um precisou ser transformado em alguma coisa. Não importa no que seja. Foi Cristo que fez e ele deve ser glorificado por isso. Não importa qual é o pontinho que está aqui. Se é a mentira ou se é a prostituição. Foi Cristo que fez. É pelo poder dele, é pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então ele deve ser glorificado. No passado, nós estávamos afundados, né? Eita, foi muito complicado. Eu cresci numa igreja que eu ganhava a salvação no domingo e perdia lá na segunda-feira. E isso foi muito difícil para mim. Hoje a gente ri, a gente brinca, mas eu sou grato. Foi lá que o Senhor me alcançou, foi lá que eu ouvi as primeiras palavras, que eu tive meus primeiros conselhos, mas isso feriu muito o meu coração. Perder a salvação no domingo, ganhar a salvação no domingo, perder na segunda e tentar recuperá-la no domingo mais uma vez. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos do que Cristo fez por nós. Recebemos uma má notícia um dia na vida. Somos pecadores. Iríamos para o inferno, separados de Deus por nossos pecados, impossibilitados de estar diante do Senhor. Mas também nós sabemos que a história não acabou aqui. Nós sabemos que a história não acabou nesse moído de pecado aqui. Cristo veio. Ele morreu por nós na cruz no Calvário. Ele nos despiu de Adão com sua morte. Todo o nosso pecado foi cravado nele na cruz. E ele nos revestiu de si próprio. E isso é maravilhoso. Uma dádiva que nós não conseguiríamos nunca. É motivo de glorificar e louvar ao nome do Senhor. Augusto Nicodemos afirma que quando Jesus estendeu sua graça salvífica para o homem, uma nova fase começou. Os prazeres e práticas antigas não devem continuar. E isso nos leva a um processo de santificação. Como eu falei, aqueles prazeres, aqueles desejos, aquilo que nos impulsiona, deve ser deixado de lado. E um processo de santificação diário deve continuar. Felipe, o que é santificação? O que é se santificar? Busquei a ajuda de outro comentarista chamado Dr. Anthony Hockman, e ele define santificação como a graciosa operação do Espírito Santo, que envolve nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova a nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, que habita em nós, que habilita-nos, a viver uma vida de forma a agradá-lo. O que é ser revestido do novo homem? Nossos pais pecaram, Adão pecou, e ele foi o nosso representante. Ele foi o representante da humanidade. Mas Cristo Jesus também foi o nosso representante. E a partir de Cristo Jesus, nós recebemos a salvação. E a partir de Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário, nós entramos também num processo de santificação, porque é um ato do Espírito Santo. Mas também nós temos nossa responsabilidade.
O que é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é com esse livro. E como diz um bom assembleiano, é com os nossos joelhos. Mas quem não pode, pode ser sentado também. Mas que seja de coração, que as nossas orações sejam de coração. Que as nossas orações sejam para Deus, em glória a Deus. E a santificação nos leva a um ciclo de graça. Que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos seguir os seus mandamentos. E quanto mais a gente segue os seus mandamentos, mais a gente consegue perceber a graça de Deus na nossa vida. Então, queremos conhecer Deus mais. E isso vira um ciclo, até o dia que estaremos junto com Ele, face a face no céu de glória. Aí, meu irmão, não haverá nem choro, nem problema, nem tristeza, nem nada. Seremos completos para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Com isso, Paulo entra num assunto e como ele estava combatendo algumas doutrinas a partir daquelas 3 filosofias que falei no início, ele entra quebrando alguns paradigmas agora nesses versículos. No versículo 11, que diz bem assim: nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Literalmente, Paulo está quebrando os paradigmas e quebrando os costumes da época aqui mais uma vez. Ele já fez isso no capítulo 2 e ele repete isso mais uma vez, dizendo para nós: Igreja de Cristo, não ao preconceito, não à diferença. Vocês são feitos para ser um corpo. E em um corpo, cada membro tem sua função. Cada membro tem a sua necessidade. Iremos caminhar bem juntos com Cristo Jesus. Não ao preconceito, não à diferença. Combatendo uma consideração somente. Paulo luta contra as heresias. E é bem complicado, porque a gente lá no bairro dos Ipês vai na casa das pessoas e a salvação para elas, a maioria delas, infelizmente, é dada por um conhecimento que elas não têm. Ah, é Cristo, né? É Jesus, né? Mas eles não sabem quem é Jesus. Ah, eu tenho que ir todas as quartas na bênção, na quarta da salvação. Foi o que um rapaz disse pra gente. E é o que eles pregavam lá. Só o nome mudou. Só a cara mudou. De legalismo para isso, de misticismo para aquilo. Infelizmente, nós temos um império na Universal que prega totalmente diferente do que nós estamos falando aqui, ou o que é falado todo domingo aqui. E quem tiver a oportunidade de fazer uma visita nas casas das pessoas do bairro dos Ipês, do Mandacaru, conosco, vai poder ver essa realidade de perto. Às vezes a gente pensa que essa realidade é muito distante. Às vezes a gente imagina que isso é conversa. Não, as pessoas não acreditam nisso não. Meu irmão, se você soubesse quantas almas, quantas vidas estão sofrendo por causa desse falso evangelho, você choraria agora, porque é muito triste. Nós falamos uma sexta-feira por semana. Eles vão naqueles cultos 2, 3, 4 dias na semana. Eles prometem fundos e mares e montanhas pelo pouco que eles têm. Eles apoiam a preguiça, apoiam o pouco trabalho, dizendo que Deus vai dar tudo a eles. Eles dizem para aquelas pessoas lá do bairro dos Ipês que Jesus é comprado. Eles dizem que por qualquer coisa Cristo entrará na casa deles. E nós temos irmãos lá, senhoras, crianças, que estão conhecendo o Evangelho agora e nós lutamos contra isso.
E o meu pedido é que nós possamos orar para que a gente consiga plantar uma igreja lá. Rose trabalha no Sopão, lá no CSU, já há quase mais de 7 anos, né, Rose? 5 anos. E ela sabe como é. As crianças crescem e não tem mais lugar para elas irem. Somos revestidos de Cristo Jesus. Parecemos com Cristo Jesus. Mas também vamos fazer. Aqueles pecados só têm caras novas. Aquelas heresias, aquelas filosofias só são apresentadas com caras novas. E pessoas na nossa comunidade, a um passo daqui, vivem na prostituição, vivem na mentira, vivem na avareza, sem conhecer o verdadeiro Evangelho. E nós conhecemos. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz que foi imposto a ele a obrigação de pregar o Evangelho. Também é imposto a nós porque nós sabemos, nós conhecemos a verdade. Que a gente possa ir lá e apresentar esse Cristo que mudou e transformou a nossa vida para eles também. E já que somos revestidos em Cristo Jesus, é Ele quem nos capacita a ser igreja. É Ele quem nos capacita a estarmos juntos aqui. E Paulo começa com um termo que é muito comum para ele. Ele fala no verso 12, como santos amados e eleitos de Deus, revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, mansidão e paciência. Ele fala sobre santos, amados e eleitos. Santos e amados ele fala sempre, eleitos ele diz que é porque Cristo fez, é porque Cristo elegeu. E essa eleição não muda somente a nossa cabeça, mas ela também muda as nossas atitudes. Mudando as nossas atitudes, ele começa uma lista. Mas, mais uma vez, não é uma lista para que a gente siga e se tropeçarmos uma vírgula, o inferno está aberto. Não. É uma lista para que a gente olhe e queira segui-la. É uma lista que a gente olhe e queira ser parecida e viva ela. Que diz assim, vou ler mais uma vez. Revestidos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Agora, ele pega e eleva o padrão. Ele diz, assim como Cristo Jesus fez por vocês, vocês devem fazer para as outras pessoas. Meus irmãos, orem por mim, porque eu ainda não consigo fazer isso. Mas Paulo diz, e mais uma vez, eu não querer dizer que nós somos super-heróis e que nós vamos fazer, mas nós devemos buscar. Paulo é claro, a Bíblia é clara. Nós devemos fazer como Cristo nos ensinou. Ser manso como Ele fez, ser paciente como Ele fez. Às vezes somos tão chatos com Deus, não é verdade? Às vezes até perturbamos Deus. Somos inconsequentes, repetimos a mesma coisa várias vezes, repetimos os mesmos erros várias vezes, seguimos para o caminho errado tantas vezes e Cristo nos perdoa. Ele olha para nós com graça, com amor, com paciência. Veja Pedro, errou 1, 2, 3 e outras. E Cristo o perdoou. E Cristo foi com ele. Assim também nós devemos ser. Assim também nós devemos ser com o nosso próximo. Ou com o nosso vizinho. E agora, ele nos faz relembrar de 1 Coríntios capítulo 13, quando ele eleva o amor. Ele eleva o amor sobre todos esses dons. Dizendo, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Dr. William Hendricks, comentando esse texto, diz que o amor é o vínculo dos outros dons. Se nós não amarmos, nós não seremos humildes. Se nós não tivermos o amor de Deus, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, se Ele não for o nosso alvo do nosso amor, nós não seremos humildes, nós não seremos bons, nós não seremos mansos. Lembra da conversa de Pedro e Jesus no capítulo 21 de João? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro só conseguiria apacentar as ovelhas se ele amasse a Cristo Jesus. Pedro só conseguiria ser manso se ele amasse a Cristo Jesus. Só conseguiria ser humilde se ele amasse a Cristo Jesus. E Paulo está ensinando isso à igreja de Colossos. Felipe, eu sou crente há 20 anos, sou crente há 10, sou crente há mais do que o pessoal de Colossos, que era crente há 1 ano só, sou crente há 2. Mas a palavra de Cristo deve ser relembrada a nós diariamente. Paulo não relembrou ela a Pedro, no capítulo 2 de Gálatas, se eu não estou enganado? Nós também devemos ser relembrados da palavra do Senhor todos os dias. E agora, ele fala sobre a paz. Que a paz seja o árbitro em vossos corações. Que a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, verso 15, em um só corpo, domine os vossos corações e sejais agradecidos. Que essa paz seja o árbitro em vossos corações, diz na Almeida Corrigida. E esse árbitro é como se ela tomasse a frente. É como se ela conduzisse a nossa vida. O que conduz a nossa vida não fosse as nossas atitudes, não fosse a nossa explosão ou o nosso temperamento. Citando mais uma vez o exemplo de Pedro. Mas que seja a paz de Cristo que reine nos nossos corações. Paulo também dá esse ensinamento para a igreja de Colossos. Que a paz de Cristo guie vocês. Que a paz de Cristo seja aquela que domina a vida de vocês e os levem para mais perto de Cristo. E logo ele entra no verso 16, falando sobre comunhão. Já que estamos revestidos, unidos com Cristo, ele nos capacita a ser igreja. E nesse texto, pegando um comentário que Renan fez em algumas pregações passadas sobre Colossenses capítulo 3, verso 16, ele diz que nós devemos ter boas conversas, onde Cristo é o centro. O texto diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, ou pode ser traduzida no meio de vós. Em toda sabedoria ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Conversamos sobre muitas coisas. Conversamos sobre nossos relacionamentos, sobre futebol, sobre tantas coisas do dia a dia. Mas que Cristo Jesus também habite no meio da nossa conversa. Que ambos possamos edificar um ao outro com a palavra de Cristo Jesus. Que possa ter muita risada, choro, aconselhamento, acompanhamento, mas que também a palavra de Cristo habite em todas essas conversas. Em nome de Jesus, que nós possamos viver a nossa vida como igreja, porque Cristo nos habilita a isso. Ele se uniu a nós. Nós somos revestidos de Cristo Jesus. E Ele nos capacita a ser unidos e a ser igreja. E que possamos fazer isso, como diz o último versículo, para a glória de Deus. Todos os comentaristas relacionam esse texto com 1 Coríntios 10:31, onde que devemos viver para a glória de Deus. Que nós possamos viver uma vida cristã na prática, de forma saudável, como Paulo nos aconselha nesse texto. Olhando para as coisas de cima, entendendo que somos revestidos do novo homem, somos revestidos de Cristo Jesus. E assim, sendo igreja, uma comunidade saudável, que glorifica e exalta ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou muito feliz com a minha esposa. Como eu disse, ela é a mulher mais linda do mundo. Mas ela sabe que a nossa união não é mais importante que a união que ela tem com Cristo Jesus ou que eu tenho. Nós conversamos sobre isso e oramos sobre isso, porque às vezes é difícil. Mas não tem nada mais precioso do que a nossa união com Cristo Jesus. Que possamos ser um com Ele.
que possamos viver a nossa vida de acordo com o que Ele viveu, que possamos dar testemunho dEle e que Ele seja glorificado e conhecido, não só no nosso meio, mas aonde a gente for e em todos os lugares, em todas as nações. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por teu amor, tua graça, teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia, que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã saudável e de acordo com a tua vontade. Seja conosco, Pai. Nós te pedimos porque nós não conseguimos fazer sozinho. Nós dependemos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco. Nós te amamos, ó Pai. Guie e direcione a nossa vida para a glória e amor do Teu nome. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém.